Questões de exemplo do exercício número 8. Então, nós temos aí hoje um exercício que trata sobre a noção de função ou a ideia de função, e nós temos aí algumas questões de exemplo que ajudam a responder este exercício. Então, vamos lá. Começando aqui, temos aí exemplos das questões que acabei de falar para vocês, e aí vamos atacar aqui a primeira questão que diz o seguinte: nas capitais, o preço de uma corrida de táxi inclui uma taxa fixa, denominada bandeirada, e uma parcela que depende da distância percorrida. Se a bandeirada custa R$ 4,50 e cada quilômetro percorrido custa R$ 1,20, responda na letra A qual a lei de formação desta função. Em outras palavras, qual o valor Y a pagar numa corrida de X quilômetros? Então, veja, nós temos aí uma relação entre X e Y, onde o valor Y a ser pago por uma corrida depende da quantidade X de quilômetros percorridos pelo táxi. Então, como é que nós vamos responder esta primeira questão? Simplesmente informando como é formada esta função, como é formado o valor Y a ser pago pela corrida. Então, nós temos aí, que o preço da corrida Y é igual a um valor fixo de R$ 4,50 mais um valor variável que depende da quantidade de quilômetros. E como estes quilômetros estão sendo representados aqui pela letra X, nós dizemos que são X quilômetros, ou seja, R$ 1,20 vezes X quilômetros. Em outras palavras, nós podemos escrever isto aqui na ordem canônica, ou seja, colocando primeiro aqui o termo com X, e fica desta forma. Y é igual a 1,2x mais 4,5. Lembrando que 1,2 ou 1,20 é a mesma coisa, assim como 4,5 e 4,50 representam o mesmo valor. Então, está aí a lei da função y igual a 1,2x mais 4,5. Isto não significa que se você escrever primeiro a parte fixa e depois a parte variável, que vai ter alguma diferença. Não, está certo também do mesmo jeito, mas é mais comum que você encontre a função neste padrão, beleza? Y igual a ax mais b, beleza? Letra B, você tem aí quanto vai custar uma corrida de 6 quilômetros. Veja que é super simples. Você vai fazer o quê? Vai juntar o valor fixo de R$ 4,50, que é o valor da bandeirada, com o valor que você vai pagar pela quilometragem. Cada quilômetro custa R$ 1,20. Como são 6 quilômetros, você vai fazer 6 vezes R$ 1,20, somar mais os R$ 4,50 da bandeirada. Então, Y, que é o valor a ser pago, é igual a 1,20 vezes 6, que é a quantidade de quilômetros, sim, mais o valor da bandeirada, que é de R$ 4,50, ou seja, 4,5. Então, Y vai ser igual a 1,2 vezes 6, dá 7,2. 7,2 mais 4,5, que é igual a 7,2 com 4,5, 11,7. Ou seja, nós descobrimos aqui que o valor a ser pago numa corrida de 6 quilômetros é de R$ 11,70, e aí escrito na forma monetária. Beleza? E aí a questão C. Qual a distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 22,50? Para responder isto aqui, nós vamos precisar usar a lei da função que nós descobrimos lá na letra A, que y é igual a 1,2x mais 4,5. Isto mesmo. E veja que nós temos o valor que foi pago. Nós temos o valor da corrida. O valor da corrida, certo, foi R$ 22,50.
ok? O que nós não sabemos é este x aqui, que nós vamos descobrir. Então, substituindo y por 22,5, ok? Eu tenho 1,2x mais 4,5. O que é que eu vou fazer, man? Responder esta equaçãozinha do primeiro grau. Como? Vou passar este 4,5 para o lado do 22,5. 1,2x é igual a 22,5, beleza? E aí, o mais 4,5 vem para o lado do 22 como menos 4,5. Passa com a sua operação inversa. E aí, 1,2x é igual a 22,5 menos 4,5 dá quanto? 18. E aí você vai ter o que? X é igual a 18 dividido por 1,2. Você vai fazer esta pequenina divisão, man. 18 dividido por 1,2. Onde nós vamos fazer essa continha? Vamos fazer aqui embaixo. Sim. Qual é a nossa resposta aqui? 15. Significa que o nosso x ali é 15. 15 o quê? 15 quilômetros. Tranquilinho? É isso aí. Então, acabamos de descobrir que esta corrida, que custou R$ 22,50, foi uma corrida de 15 quilômetros. Isto porque nós pegamos esses R$ 22,50, tiramos o valor fixo, tá aqui, olha, 22 menos 4, 22,5 menos 4,5, tiramos o valor fixo, e aí ficou 18, que foi o valor pago pela quilometragem. Quantos quilômetros? 15 quilômetros. 15 quilômetros a R$ 1,20 dá R$ 18. 18 mais R$ 4,50 da bandeirada, R$ 22,50. Belezinha, vamos nós aqui para a segunda questão. Lembrando que aqui são questões parecidíssimas com as que você encontra no exercício número 8. Então, a partir destes exemplos, você responde o exercício 8. Ana dizia um número e Rafael respondia outro usando uma regra que só ele sabia. Beleza. E aí vamos à letra A. Que número deve ser respondido por Rafael naquele último quadrinho? Qual foi o número que faltou Rafael informar? Então, para isso, nós precisamos descobrir a letra B. Qual o segredo de Rafael? Tá certo? Então, na letra B, veja, chamando de X os números ditos por Ana e de Y os números respondidos por Rafael, escreva a expressão matemática que representa o segredo de Rafael. Qual é o segredo de Rafael? Ou seja, qual a lei de formação desta função? É uma função por quê? Porque os números que Rafael diz dependem dos números que Ana informa, ok? Ana informa um número, Rafael diz outro, usando uma regra que ele conhece. Que regra é esta? Os números ditos por Rafael são os números ditos por Ana, certo? Multiplicados por 2, somados com 1. Você percebe aqui, man? 12 vezes 2, 24, mais 1, 25. 14 vezes 2, 28, mais 1, 29. 19 vezes 2, 38, mais 1, 39. 25 vezes 2, 50. 50 mais 1, 51. E assim por diante. Lógico, eu ainda vou mostrar para vocês como é que a gente descobre isto aí, esta lei da função, de acordo com a Bíblia, ok? Por hora, é só um exemplo para que você responda o seu exercício número 8. Então, descobrimos que o segredo de Rafael é dobrar e somar 1. Ou seja, ele dobra o número dito por Ana, que é o valor X, e soma 1. Beleza? Este é o segredo de Rafael, o dobro mais 1. Então, se ele dobra e soma 1, quando Ana disser 36, o que é que ele vai fazer? Y é igual a 2 vezes 36 mais 1. Então, o valor dito por Rafael vai ser 72 mais 1, ou seja, ele vai responder 73. Acabamos de descobrir que o númerozinho que fica aqui dentro é o 73, o dobro mais 1. Muito bem. E aí, foi-se a segunda questão, chegamos agora na
Terceira questão. Beleza. O que é que nós temos que fazer, devemos fazer nesta segunda questão, nesta terceira questão? Dada a função f de x igual a 5x mais 2, determine, letra A, f de menos 5, letra B, f de 2, letra C, f de 0 e letra D, f de 2,5. O que é isto, man? F de x é a função, ok? É a lei da função em função de x. Então, se f de x é 5x, se f de menos 5 é 5 menos 5. E aí este menos 5, que é negativo, valor negativo, a gente coloca entre parênteses, beleza? 5 vezes menos 5 mais 2. 5 vezes menos 5 dá menos 25, mais 2, menos 23. Você percebeu aí, man? Menos 23 é o f de 5, ou seja, é o resultado desta função quando x é igual a menos 5. Você faz 5 vezes menos 5, mais 2, menos 23. Vamos para a letra B. F de 2. 5 vezes 2, porque você tem o 2 5 vezes. 2, 2, 2, 2, 2. Não é isto? Exatamente. Então, 5 vezes 2 mais 2. E aí você vai ter 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, super simples, 12. Acabou, man. Letra C, f de 0, você vai ter 5 vezes 0 mais 2. E aí, matou aqui, 5 vezes 0 dá 0. Qual é a resposta? Simplesmente 2. Isto sempre acontece quando o x é igual a 0. Ele mata aqui o termo, tá certo? 5 vezes 0 dá 0, 0 mais 2, 2. F de 2,5, você vai ter 5 vezes 2,5 mais 2. Perceba que o que muda aqui na função é somente o valor de x. O restante fica tudo igualzinho. Então, você vai ter 5 vezes 2,5, que é 2,5 com 2,5, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 2,5, 12,5. Mais 2 igual a 14,5. Belezinha? Foi-se aí a terceira questão que nós resolvemos simplesmente substituindo o x, né, da função pelo valor informado em cada uma das letras. Então, na quarta questão, super simples, é para a gente fazer o que? Localizar estes pontos aqui, man, no plano cartesiano. E aí nós ainda vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre este assunto, mas aqui é para a gente já ir entendendo. Beleza? Então, vamos lá. Letra A, eu tenho o ponto 5 e 2. Onde é que está o valor 5? Onde é que está o valor 2? Precisamos lembrar, ter em mente, fixar que aqui na horizontal está o eixo X, ok? E na vertical está o eixo Y. E outra coisa que nós precisamos ter em mente é que cada número deste é um par ordenado. E este par ordenado tem este nome porque, primeiro, são dois, é um par. E segundo, porque ele tem uma ordem, ou seja, a ordem é x, y. Primeiro x, depois y. Então vamos lá, vamos nós. Quem é o ponto 5, 2? 5 no eixo x e 2 no eixo y. Isto mesmo. Então, 5 está aqui, 2 está aqui. O encontro está aqui o meu ponto, letra A. Tranquilinho? Próximo agora eu tenho letra B aqui. Eu tenho o ponto 0 e menos 3. 0 e menos 3. Onde é que está o 0? Está aqui, olha. No centro aqui da minha figura. 0 menos 3. E aí eu vou marcar exatamente aqui, ó, em cima do menos 3. Percebeu? Porque o ponto é 0 para x, ou seja, nem vou para a direita, nem vou para a esquerda, é no 0 mesmo, e o menos 3 está aqui embaixo. Então, o ponto vai ser em cima do eixo y. Letra B, sim. Agora eu tenho, letra C, o ponto C, 5 e menos 3. 5, aqui a gente já viu onde fica, e menos 3 está aqui embaixo. Então, veja que eu vou prosseguir agora procurando o 5 e vou descer em busca do menos 3. Beleza, tá aqui, ó. Tá aqui o ponto, opa, C. Sim. Letra D, 2 e 5. 2 no eixo X, 5 no eixo Y.
Então tá aqui o 2, vai subir, subiu, subiu e chegou aqui. A altura do 5, a gente marca o ponto D. Sim. Temos agora o ponto E, menos 3 e 3. Menos 3 agora está à esquerda. Menos 3 está à esquerda do zero, está aqui ele, porque o menos 3 é um valor de x, percebeu? O primeiro número é valor de x. E aí está aqui o menos 3 e está aqui o 3 aqui em cima, ó, que é o valor de y. Então, o encontro do menos 3 com o 3, aqui, olha. Subiu procurando o 3 e andou para a esquerda procurando o menos 3. Encontramos aqui a letra E, o ponto E. Ponto F, menos 4 e 0. Você sabe, se este primeiro valor aqui é um valor negativo, ele está à esquerda do zero. Então, menos 4 está aqui, ok? Um valor de x, à esquerda do zero, sim. E o zero menos, você nem sobe nem desce. Significa o quê? Se o zero é um valor de y, o eixo x é onde vai estar o ponto. O ponto vai estar em cima do eixo x, exatamente em cima do menos 4, beleza? Então tá aqui o ponto F. Temos agora o ponto G, menos 2 e menos 3, onde eu vou ter menos 2 está à esquerda, um valor negativo, menos 3 está para baixo, novamente ele, o menos 3, sim, e aí vamos lá, aqui e aqui. Você não precisa fazer esses tracejados aqui, né, considerando que você já tem na própria figura, ok? É mais quando você vai fazer no caderno mesmo, é que você precisa fazer esses tracejadinhos aqui, esses pontilhados. Então, este aqui é o ponto G, ok? Menos 2 e menos 3. E agora vamos para o último ponto, que é o ponto H1. Está aqui ele, né? Está à direita, que é positivo. E menos 5 aqui embaixo. Muito bem, então lá vou eu aqui, descendo para as profundezas, até achar a altura aqui do menos 5, e onde nós marcamos o ponto H. Muito bem. Tá aí, cabeça nem doeu. Foram estes os pontos que nós localizamos no plano cartesiano e concluímos assim estes exemplos que servirão para você responder o exercício número 8. Agora é com você, man. Nos vemos na próxima aula. Valeu!